você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu botei até o meu macacão para te ensinar a montar metas de leitura que você realmente vai conseguir cumprir. Então vamos lá, como fazer a sua própria meta de leitura sozinho, no conforto do seu lar, com os livros que você tem, do jeito que você gosta. A regra número 1 da meta de leitura é que ela tem que ser compatível com você, com a sua possibilidade de leitura, entendeu? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa? Por onde? Ai meu Deus, eu quero muito ter uma meta de leitura que eu vou conseguir cumprir, como é que eu vou conseguir fazer? Meu Deus do céu, me ajuda, Lila. Senta aí, vamos conversar. A primeira coisa que você tem que ter noção na sua meta de leitura é o seu ritmo de leitura. Qual é o seu ritmo de leitura? Quanto você consegue ler? Qual o tempo médio que você tem para ler? Qual é os momentos que você costuma ler? Quais são os livros que você gosta de ler, sabe? Porque assim, vamos combinar o seguinte, eu gosto de King, eu adoro ler os livros do King, eles são fluidos e fáceis, pra mim, assim, eles fluem facilmente na leitura. Porém, são livros que às vezes me deixam de ressaca literária, ou me deixam um pouco cansada, são livros que eu não consigo ler longas horas, são livros que eu consigo ler, mas eu tenho que parar, digerir algumas cenas, algumas situações. Então, são livros densos, sabe? Se eu leio romance, aqueles romance bem normalzinho, romance de banca, romance água com açúcar, aqueles que tem um casalzinho, aquela gato e rato, triângulo amoroso, fantasias super românticas, com personagens adolescentes, tiro, porrada de bomba, muita coisa acontecendo, coisas muito fáceis e muito fluídas, e isso daí a gente lê, ó, numa sentada às vezes, é muito rápido de ler. Então, depende do tipo de livro que você gosta de ler, depende do tipo, do tempo que você tem para ler. Então, vamos começar por aí. Defina quanto tempo de leitura você vai ter por dia, ou por semana, ou enfim, defina o seu tempo de leitura. Por exemplo, eu vou fazer a minha meta de leitura com vocês aqui, para que você tenha uma noção de como é que eu faço isso, tá? O vídeo anterior a esse é um vídeo em que eu falo um pouquinho sobre o que eu quero ler até o final de 2023 e como eu meio que montei essa meta, mas hoje eu vou explicar mais estrategicamente como é que foi isso. Bom, eu tenho um projeto que chama 35 livros antes dos 35 anos. Eu fiz esse projeto em 2020, ele começou em 2021, só que em 2021 eu não li quase nada. Na verdade, eu li 2 livros desse projeto, só que eu mudei toda a lista e esses 2 livros saíram completamente da lista. Em 2022 eu li um livro desse projeto. Eu tinha outros projetos, tentei ler outras coisas e li algumas outras coisas. Acho que eu li 10 ou 12 livros, mais ou menos. Em 2022 eu li pouca coisa e eu li só um livro desse projeto. Em 2023 eu estava lendo, eu participei de uma DL surpresa com as minhas amigas, então eu estava priorizando esses livros, porque eu recebi e já queria ler. Porém, não estava fluindo para mim e eu sabia que em 2024, quando eu fizesse meus 35 anos, eu talvez estivesse muito longe da minha meta, eu tivesse que entrar num ritmo de leitura muito frenético e louco. Então, o que eu fiz? Separei 3 livros por mês em 2023 e aí em 2024 sobraram para ler alguns livros, só que eles não vai ficar tão entupido. Então, meu 2024 vai ser mais tranquilo nesse projeto. Se eu conseguir dar um gás já no começo, dos primeiros meses do ano, termino o projeto já nos primeiros meses do ano e vida que segue, entendeu? Porque esse projeto me deixa muito travada para ler outras coisas, porque coisas fora da lista acaba não contribuindo em nada. Eu perco tempo de leitura, tempo útil de leitura, lendo coisas que não vão me agregar nada nesse projeto. Então, o que eu fiz? Para que 3 livros por mês não ficasse cansativo, eu montei mais ou menos uma média de páginas que eu consigo ler dentro de um mês. E eu falei dentro de um mês porque o meu ritmo de leitura ele não é diário. Isso também é importante você organizar na hora que você vai montar a sua meta de leitura. Não é diário, eu não consigo sentar todo santo dia, religiosamente, de domingo a domingo para ler. Sei lá, sexta-feira eu consigo ler a tarde inteira e depois que a minha filha dorme, a noite inteira. Tem dias que eu tenho coisa para fazer depois que ela dorme. Tem dias que o meu dia é muito corrido e eu não consigo ler nada ao longo do dia. Tem dias que eu passo o final de semana inteiro sem conseguir pegar no livro. Às vezes eu passo a semana inteira sem conseguir pegar no livro. Então, sabe, eu vou organizando as minhas leituras por meta mensal.
Mas aí, para não ficar mensal, uma coisa muito aberta, um número muito grande, eu dividi em metas semanais. Então, todos os livros que eu coloco nas minhas metas, eu coloco uma meta semanal de páginas. E aí, no final, eu tenho uma média de páginas que eu tenho que ler por semana, somando todos esses livros. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, eu vou começar a ensinar vocês a fazer matemática, a matemática da organização das leituras. Por quê? Porque a matemática, meus amigos, é uma ciência exata. E se a gente tem matemática, a gente tem o quê? Ciências exatas. Exatas significa que vai dar certo. Aqui eu tenho a minha lista de livros que eu pretendo ler até o final de 2023. Eu vou pegar esse primeiro parágrafo aqui, que é os 3 livros que eu tenho para setembro, e vou explicar para vocês como é que eu organizei minha meta de leitura. Primeiramente, eu escolhi esses livros a dedo, tá? Já começa por aí. Eu escolhi um livro que é mais fluido, né? Então, eu tenho um livro bem fluido, que é o livro do Ken Follett, que é O Buraco da Agulha. Ele tem 353 páginas, então eu já conheço o autor, eu já sei como é que é a escrita dele, então eu sei que vai ser um livro fluido. Depois eu escolhi Ligações, da Ray Burrell, que tem 304 páginas e é um livro de romance, então ele é um livro que vai ser muito fácil de ler, porque geralmente livro de romance é um livro que não tem uma estrutura tão complexa, né? Os personagens são mais rasos, a história tem um roteiro menos intrincado, de entendimento, então é um livro assim que flui muito mais fácil, porque ele tem toda uma estrutura muito mais simples, né? Ele é um livro mais simples de ler, digamos assim. E aí, por último, eu tenho Azincourt, do Bernard Cornwell, que eu acho que é um livro um pouco mais intrincado, um pouco mais bem alinhavado, e esse livro tem 462 páginas. Então, eu vou pegar a minha calculadora, tá? E vou fazer a soma desses 3 livros. 353 páginas do Buraco da Agulha, com 304 de Ligações, com 462 páginas do livro do Azincourt. Então, dá 1.119 páginas para ler ao longo de setembro. Setembro, eu já olhei no meu calendário anteriormente, ele tem 4 semanas. 4 semanas de setembro, então eu pego essa média aqui, que é 1.119 páginas, e divido ela por 4, que são a quantidade de páginas que eu preciso ler por semana. Então, temos 279,75, ou seja, 280 páginas que eu tenho que ler por semana para conseguir concluir os 4 livros dentro do mês de setembro, tá? Vocês estão acompanhando, tá bom? Eu quero muito ler Azincourt, e esse é o livro que eu tenho mais a sensação de que vai ser mais difícil de ler. Pode ser que eu esteja totalmente enganada, mas Bernard Cornwell lá, o Azincourt, vai ser o livro mais difícil de eu ler. Então eu tenho algumas opções aqui. A primeira delas é pegar o Azincourt e matar ele primeiro. Então pegar essas 280 páginas semanais e botar só no Azincourt e ler só Azincourt, full Azincourt, até acabar ele. Então eu posso fazer isso. Esse livro tem 462 páginas. Então, se na primeira semana eu ler 280 páginas dele, vão sobrar 182 páginas na segunda semana. Então, na primeira semana eu leria Azincourt e na segunda semana eu leria 182 páginas de Azincourt mais o que faltava. Então, de 182 menos 280, eu precisaria ler 98 páginas de outro livro. Essas 98 páginas podem vir de qualquer um dos outros 2 livros que eu tenho para ler. Eu vou colocar aqui O Buraco da Agulha, que tem 353 páginas. Então, 353 menos 98, sobram 255 páginas. Então, 98 de Buraco da Agulha. Eu vou deixar tudo na tela para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, ou aqui na descrição como é que ficou a minha organização, tá? Anotei aqui. Então, na primeira semana eu vou ler só Azincourt, na segunda semana eu termino Azincourt e leio 98 páginas do Buraco da Agulha. Então, na terceira semana eu vou ler 255 páginas do Buraco da Agulha e 25 páginas do Ligações. E na quarta semana eu vou terminar Ligações. Ligações tem 304 páginas, menos as 25 que eu já li, vão me sobrar 279 páginas para ler de Ligações. Isso é uma média de quanto? Bom, vamos botar aqui que a gente só lê nos dias úteis, de segunda a sexta, tá? Então, são 280 páginas divididas por 5 dias na semana. É que a gente está dando mais de 2 dias para a gente não ler durante a semana.
dá 56 páginas por dia. É uma meta de leitura bem aceitável. Um pouco apertada, talvez. Um pouco apertada, talvez. Mas aí a gente tem o quê? A margem da flutuação. Vão ter dias que eu vou ler muito mais do que 56 páginas. Então eu vou adiantar muito essa meta. Vão ter dias que eu vou ler muito pouco. Mas se eu, mesmo com a minha flutuação, tá? Vamos dizer aqui, vamos botar, a média é 56 páginas por dia, mas posso ler 40, mas posso ler 30, mas posso ler 80, 90. Vai depender muito da minha flutuação dentro do mês, entendeu? Essa é a opção número 1. A opção número 2 seria dividir esses livros por uma quantidade de páginas por semana de cada um. Então, como ficaria essa segunda opção, se talvez seja mais interessante para você? Que é intercalar os livros, todos os 3 livros ao longo da semana. Então, eu vou botar uma média de páginas por semana de cada livro. Eu vou pegar essa quantidade de páginas do livro e vou dividir ali por semana, tá? Então, vamos lá, 353 páginas do Buraco da Agulha, divididos por 4 semanas, dariam 88,25, 89 páginas de Buraco da Agulha. As ligações teriam 304 páginas, dividido por 4, dá 76 páginas de ligações. E, por último, o Azincourt, que são 462 páginas, dividido por 4, dariam 115. 116 páginas por semana. Ele deu um número aproximado. Esse valor aqui, ó, 116 mais 89 mais 76... deu 281 páginas, ou seja, é a mesma coisa, só que eu organizei de uma forma diferente. A segunda parte desse vídeo é te explicar como fazer isso funcionar. Primeiro, 280 páginas por semana é uma meta de nivelamento. As metas de nivelamento, para quando a gente organiza metas, para quando a gente está falando de produtividade, meta de nivelamento é aquela meta que a gente tem e que ela não pode passar daquilo ali. Então, ela é o nosso deadline, o nosso fim da linha, é o nosso extremo, é o nosso limite. Então, são 280 páginas por semana. Tudo que passar daquilo ali é lucro. Tudo que ficar abaixo daquilo ali é prejuízo. Prejuízo precisa ser corrigido, lucro é só lucro, só vai. Como é que a gente controla se a nossa meta está dando certo? A gente conta, faz continha mesmo. Conta quantas páginas você leu por dia, coloca lá no Scooby. Você vai lá todos os dias, religiosamente, sei lá, 10 horas da noite é o momento de eu nivelar a minha leitura do dia. Então, 10 horas da noite, bota no despertador, vai entrar no Scooby, bota o que você leu naquele dia, para ver quantas páginas deu para você de cada livro no dia, soma todas essas páginas e coloca numa planilha, num papel, arranja um jeito, arranja um método. E aí você vai controlando se você está indo bem ou se você está indo mal. Essa é a dica número 1. A segunda coisa que você pode fazer para tentar te ajudar é metas motivacionais. Pode estabelecer pequenas recompensas, sabe? Você pode estabelecer pequenas recompensas. Se você conseguir cumprir a sua meta semanal de 280 páginas por semana, você pode comer um chocolate, você pode ir a um lugar legal, alguma coisa que você queira, que você possa, que esteja dentro das suas possibilidades, e você pode se recompensar por isso. Uma maneira de você enganar seu cérebro, tá bom? Agora eu vou te ensinar os hacks by Lila Martins. Pega a sua meta e diminui sua meta. Pega lá, bota lá 250 páginas por semana. Dariam 1000 páginas. 1000 páginas, né? Ao longo das 4 semanas. E na sua caixinha de excedente, você bota 30 por semana. Como é que você acha que é mais fácil de você codificar a informação na sua cabeça? É a mesma coisa. Vou deixar claro que é a mesma coisa. Então, vem cá, fulaninha. Vou botar aqui, Lila, vem cá, Lila. Eu separei que eu organizei tua meta de leitura. A tua meta de leitura vai ser 280 páginas por semana. Você não pode ler menos que isso, senão você vai morrer, entendeu? Você vai morrer, você não vai conseguir cumprir a sua meta, vai faltar tempo. Menina, você não vai conseguir, você precisa de 280 páginas por semana. Então, Lila, 250 páginas por semana, tá bom? 250 páginas por semana
Cara, isso dá uma média de 250 dividido por 7, tá? Dividido por 7 dias, dá uma média de 35 páginas por dia, Lila. Poxa, 35, 36 páginas por dia. Caramba, muito rápido, você consegue. Isso daí super dá certo. Meia horinha de leitura, 1 horinha de leitura por dia, você bate a meta, Lila, vai dar super certo. Menina do céu, vai dar muito bom. Aí você diz assim, toda vez que você cumprir a sua meta de 250 páginas por semana, eu vou te dar uma meta 2. É tipo um checkpoint que você vai ter lá. Você vai ter um checkpoint de 30 páginas na semana. Então, vamos dizer que você chegou ali na quarta-feira e você já cumpriu as 250 páginas. Meu Deus, você deu um gás e conseguiu. De quinta, sexta, sábado e domingo, nesses 4 dias, você vai precisar ler 30 páginas. E se você ler as 30 páginas, eu vou te dar um Kit Kat. Você diz, caramba, se eu ler as 250 e não sobrar um tempo, eu conseguir ler mais 30, eu ganho um Kit Kat? Ah, mas eu vou. Você vai ficar muito mais feliz de fazer essa meta aí. Essa é muito mais legal. Mas é a mesma coisa. Se você ler 250 páginas na semana, mais 30 páginas extra, você vai continuar dentro das 280 páginas por semana. Você vai ler todos os livros que você se programou para ler. Qual é o segredo do menino? O segredo do sucesso é você colocar uma média de páginas mensais para você escolher seus livros dentro dessa média. Entendeu? Dentro dessa média. Faça escolhas inteligentes, tá? Então, a minha escolha foi Azincourt, Buraco da Agulha e Ligações. Ligações super fácil de ler, Buraco da Agulha super fluido, que eu conheço, a escrita do autor, e um livro que eu não tenho nenhuma referência, nada, que é um livro grande, de 462 páginas. Eu vou conseguir? Se eu souber organizar na minha cabeça, o meu tempo e a minha vida para encaixar, eu vou conseguir. Entendeu? Então, essas aí são algumas dicas que eu posso dar para vocês. Se quiserem, faço outros vídeos mostrando outras metas, de repente fazendo uma meta anual junto com vocês, se vocês quiserem, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!